seja muito bem-vindo. Nos próximos minutos vamos discutir os preços da energia, que têm batido recordes históricos e estão de resto a colocar empresas e consumidores à beira de um ataque de nervos, até porque as previsões não são particularmente otimistas. São nossos convidados João Conceição, administrador da REN, João Galamba, secretário de Estado de Energia, Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP, e João Peças Lopes, professor catedrático do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Muito boa tarde a todos, muito obrigada por estarem connosco. Sr. Secretário de Estado, vou começar por si. Portugal deixou definitivamente de usar carvão para produzir eletricidade, o que é naturalmente uma boa notícia. No entanto, o país estava preparado para os custos desta opção? Não há custos identificados dessa opção, há benefícios identificados dessa opção. A central a carvão do Pego custava mais de 100 milhões de euros por ano aos consumidores de eletricidade, um valor pago por todos nós nas nossas faturas, e portanto o encerramento do Pego poupa, o efeito imediato é poupar esse valor aos consumidores, e não está identificado no relatório de monitorização de segurança de abastecimento que haja a necessidade imediata do Pego, e portanto o encerramento do Pego, pelo menos no curto prazo, só tem benefícios. E houve muita gente que no dia em que o Pego fechou, Portugal estava com os preços mais elevados da Europa. Obviamente que isto não tem qualquer relação, nem tem relação que agora, a seguir a ter fechado o Pego, Portugal tenha tido, durante todos os dias desde que o Pego fechou, os preços mais baratos da Europa. Não tem, nem a outra tinha relação, nem esta tem relação. Mas não tem nenhum impacto negativo. Obviamente que há cautelas e preocupações ao nível da segurança de abastecimento que existem sempre e que têm que sempre ser monitorizados, mas não decorre do encerramento do Pego nenhum problema dessa natureza. E o efeito nos preços da eletricidade é inequivocamente de levar à sua redução imediata pelo fim do contrato de aquisição de energia, que custava, em alguns anos, mais de 100 milhões de euros ano. Portanto, não havia uma altura melhor no mercado para tomar essa opção? Era indiferente? Sim, não, já estava previsto que ia encerrar. Aliás, era um contrato com 30 anos ou mais, a data era conhecida. O sistema também se foi adaptando e evoluindo para ter em conta todas essas realidades. Nós temos bons indicadores de segurança de abastecimento, de estabilidade de rede, e temos um sistema elétrico que é resiliente e que tem demonstrado ser resiliente com percentagens crescentes de renováveis. Portugal tem, não sei se é o recorde do mundo, mas tem já bastantes dias da sua rede a operar com mais de 100% renováveis no sistema, e aqui, obviamente, felicito a REN pelo excelente trabalho como gestor global do sistema que tem feito, mas nós temos um sistema que, no caminho da descarbonização e para termos sistemas elétricos cada vez mais descarbonizados, o nosso sistema elétrico é um bom exemplo a nível internacional e tem sido seguido e estudado por vários países. João Conceição, concorda com o secretário de Estado da Energia, João Galamba, quando diz que esta foi uma opção que não tem custos? Sim, contextualizando, os preços de energia estão efetivamente caros, mas também contextualizando, os indicadores que têm saído nos últimos tempos são positivos. Há um contexto internacional que justifica esta alta de preços. Estamos a falar em questões geopolíticas relacionadas com o gás natural em termos internacionais. Estamos a falar opções da União Europeia com a diretiva de emissões, que passou a honorar mais as licenças de emissão. E isso, o Pego é mais ou menos irrelevante para este efeito de preços. A verdade é que temos tido preços muito mais altos do que o normal, mas também é verdade que os indicadores vão sinalizando algo positivo. Nós éramos sempre acusados nos indicadores do Eurostat por sermos as energias mais caras da Europa. A Eurostat publicou alguns indicadores agora para o primeiro semestre de 2021, para os consumidores domésticos como para os consumidores industriais.
Portugal, o preço final que os consumidores pagam já é inferior, por exemplo, à Espanha, já é inferior à Alemanha, já é inferior à média da União Europeia. Depois há outro aspecto que eu acho que é importante realçar. Nós tínhamos e temos alguma energia renovável que ainda está ligada a contratos de preço fixo, as chamadas feed-in tariffs, que têm sido muito faladas nos últimos tempos. E têm sido faladas porque esse preço fixo é um preço que normalmente estava acima dos referenciais de preços de mercado, dos mercados spot, as bolsas de energia. E o que aconteceu com esta alta de preços é que a situação se inverteu. E basicamente passámos a ter, quando nós tínhamos o chamado sobrecusto das renováveis, e só para se ter uma noção, estamos a falar em números da ordem dos 1.500 milhões de euros ano, portanto, os consumidores portugueses pagavam 1.500 milhões de euros ano a mais para garantir essa mesma feed-in tariffs. A verdade é que esta alta de preços de mercado gerou o efeito contrário, gerou um superávit, que permitiu à entidade reguladora, quando anunciou a sua proposta de tarifas para o próximo ano, permitiu acomodar este aumento brutal de preços no mercado, de forma a que os consumidores domésticos têm uma variação praticamente nula, e para os consumidores industriais é verdade que sofrem os impactos destes preços, são mais suscetíveis a sofrer o impacto destes preços internacionais, mas permitiu reduzir as outras componentes que são controláveis a nível nacional, que são os chamados custos de acesso, que incluem as redes e outros custos, reduzindo drasticamente, se não estou em erro, 94%, exatamente. João Peças Lopes, de facto estamos aqui a falar de um grande avanço e de um orgulho, naturalmente, para Portugal. A minha questão vai no mesmo sentido. Estávamos preparados? Sim, sem dúvida. Portugal, ao longo dos últimos 20 anos, iniciou uma trajetória em que veio apostando progressivamente no crescimento das energias renováveis para a produção de eletricidade. E, portanto, não é de agora que nós temos um volume crescente de produção de eletricidade a partir de energia eólica, a partir de energia solar fotovoltaica, a partir de energia hídrica. Seguramente que os próximos anos vão mostrar que esta foi a trajetória correta, até porque a forma de conseguirmos baixar os preços de eletricidade é acelerarmos a transição energética. É irmos mais depressa no sentido de acomodarmos maiores volumes de produção de origem renovável. Até porque, senão, veja-se, em Portugal, nos últimos anos, tivemos leilões para a produção solar fotovoltaica que bateram preços recordes a nível mundial, em termos recordes, por baixos, valores extremamente baixos, e, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é que as energias renováveis são claramente inferiores àquilo que hoje, e então perante a situação que temos hoje, claramente inferiores àquilo que as tecnologias que utilizam combustíveis fósseis para produzir eletricidade apresentam para a formação do preço do mercado grossista. Portanto, não há outro caminho senão este, não há que ter hesitações. Rafael Campos Pereira, como é que estão a lidar as empresas com os preços recorde da energia? De forma muito preocupada e inquieta, como é evidente. Eu devo dizer, antes de mais nada, que subscrevo, não me custa nada subscrever todas e cada uma das intervenções anteriores, inclusivamente a questão do encerramento da central do Pego, que aliás até é residual, como foi dito, acaba por não ter peso. Mas a questão não começa aqui, a questão começa com a política europeia que está a ser desenvolvida. Portugal é um pequeno player e tem feito o seu papel, e não o questiono relativamente às questões relacionadas com a transição. A verdade é que a Europa está a descarbonizar de uma forma correta, evidentemente, em termos de
substantivos, mas a verdade é que o percurso está a ser acelerado. E está a ser acelerado sem que, ao mesmo tempo, tenham sido encontradas alternativas. Não há ainda alternativas credíveis que possam dar resposta às necessidades da indústria. A descarbonização deve ser feita, mas o que acontece é que, ao estarmos a fazer como estamos a fazer em termos europeus, o que acontece é que estamos a ficar, pelo menos numa fase de transição, dependentes de economias altamente carbonizadas e, ainda por cima, com sistemas políticos menos transparentes, para utilizar um eufemismo. E foi exatamente aquilo que disse há pouco o João Conceição, estas questões geopolíticas que têm a ver com as opções da União Europeia e também com as questões do abastecimento do gás natural por parte de alguns países, que são as tais economias que neste momento provavelmente são as mais carbonizadas. Obviamente que nós não podemos ficar, nós estamos nesta altura fortemente condicionados pela política de abastecimento de alguns países e temos que acelerar em encontrar alternativas. No caso concreto da União Europeia, não existe neste momento o financiamento que devia haver, por exemplo, às alternativas, nomeadamente às energias renováveis. Não há. E, portanto, o que as empresas encontram é, independentemente de todas essas questões geopolíticas e de política europeia interna, a verdade é que, para dar um exemplo, eu conheço uma empresa do setor têxtil que pagava 100 mil euros mês de gás natural e, de um momento para o outro, passou a pagar 400 mil euros. Uma empresa de uma dimensão razoável, mas que fatura 2,5 milhões de euros por mês. Como é que é possível acomodar este aumento de 300 mil euros? Evidentemente que há ajustamentos, tem havido ajustamentos, mas as empresas estão a sofrer muito. Também é verdade que nos últimos anos, muitas empresas em muitos setores, e nomeadamente aquele que eu conheço melhor, que é o setor metalúrgico e metalomecânico, também fui citado como vice-presidente da CIP, mas também vice-presidente da IMAP, do setor metalúrgico e metalomecânico, e a verdade é que tem havido um percurso de muito e crescente eficiência energética. Esse é um ponto fundamental. As empresas têm investido no sentido de dependerem de a fatura energética pesar menos nos seus fatores de produção. Isso está a acontecer. Como também está a acontecer, e no caso do setor metalúrgico e metalomecânico isso é uma realidade, a possibilidade de compras de energia em grupo. E isso também tem ajudado, e nomeadamente em 2021, ajudou muito a amortecer todas as empresas que aderiram à compra de energia em grupo promovida pela IMAP continuam a pagar 55 euros o megawatt. Ora, quando no mercado livre, neste momento, suponho que hoje estará nos 212 euros, isto mas é ao dia, mas chegou a estar nos 281. E, portanto, obviamente, aí está uma medida e uma iniciativa que as próprias empresas tomaram, que as ajudou muito a ultrapassar esta dificuldade. Mas é uma realidade. Os aumentos são brutais. E há pouco o João Conceição referiu a acomodação e a redução das tarifas de acesso, 94%, mas é verdade que é a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Neste momento, nestes últimos meses, as empresas, nomeadamente aquelas que estão no mercado livre, viram quintuplicar aquilo que, em alguns casos, entretanto houve ajustamentos e houve redução, mas viram aumentos muito significativos, não só na energia elétrica, como no gás natural. Esperamos, e é verdade, a previsão é que, e no dia 1 de janeiro, o corte nas tarifas de acesso aos consumidores industriais, de facto, vai compensar os eventuais aumentos que possam acontecer, mas, voltando à pergunta que me fez, vemos com grande expectativa, com muita preocupação, até por causa da instabilidade gerada por todas as razões que aqui foram enunciadas, nomeadamente as geopolíticas. E continuando precisamente nestas questões geopolíticas, João Galamba, este é um problema que não pode ser resolvido à escala nacional, ou seja, estamos obviamente ligados às respostas europeias a esta questão. Claro, sim, eu aqui só queria discordar um bocadinho do que foi dito, porque
o momento que vivemos hoje de elevados preços, seja no gás natural, seja na eletricidade por via do gás natural, portanto, estamos a falar de preço de gás natural, não tem qualquer relação com uma maior ou menor velocidade da transição energética. Aliás, se alguma coisa podemos retirar desse facto, é que a transição energética está a ir devagar demais, porque é exatamente por ainda não ter acelerado tanto quanto devia, que nós estamos muito dependentes do preço do gás natural e somos negativamente afetados por ele. A melhor resposta a esta alta de preços é exatamente, como disse o professor Peças Lopes, acelerar. Uma empresa portuguesa, perante preços de 200 e tal euros do mercado grossista de eletricidade, tem uma alternativa que uma empresa polaca não tem. Pode celebrar um PPA de renováveis, que em Portugal custará 30 euros e se calhar na Polónia custa 60. Portanto, essa vantagem competitiva da indústria portuguesa, que nunca existiu, a indústria portuguesa tradicionalmente sempre teve preços de energia mais altos do que alternativas. Não só houve o efeito que o João Conceição aqui já referiu nos últimos anos, Portugal baixou os preços de eletricidade no setor doméstico e industrial e a Europa subiu, mas também hoje a indústria portuguesa tem um conjunto de alternativas. Uma indústria portuguesa, por exemplo, faça um PPA ou que instale painéis fotovoltaicos no seu telhado ou nos seus, tem uma vantagem face a todas as indústrias análogas do centro e norte da Europa. Porquê? Porque elas não têm essa alternativa. Ou seja, perante preços de 200 e tal euros, as empresas portuguesas podem fazer algo que as outras não podem. E isto é verdade com PPAs, com contratos de meio a longo prazo. Portanto, o que nós temos que fazer agora é, de facto, acelerar, e o Governo tomou medidas nesse sentido. Houve despachos feitos pelas entidades licenciadoras para facilitarem o licenciamento de parques para autoconsumo industrial, nomeadamente, para não serem só nos telhados, mas também nos terrenos circundantes, sem ter que ir à APA. Houve muitos projetos destes que tiveram meses e meses parados e nós desbloqueámos essa situação. Estão a ter adesão? Criamos as condições para que as empresas possam fazê-lo e este ano tivemos um recorde, uma subida galopante, exponencial, de instalações fotovoltaicas na indústria portuguesa. Os dados que eu tenho, que são de setembro, do início de setembro, só até o início de setembro nós tínhamos instalado quase 200 megawatts em autoconsumo, o que é muito. Compara com cerca de 30, 40 no ano anterior. Portanto, é uma aceleração muito grande. Isto significa o quê? Que os consumidores portugueses, em frente a uma alta muito significativa de preços, tomaram as opções corretas, que é o quê? Os que podem instalar em autoconsumo, deve-se, obviamente, dar prioridade à contratação a prazo. A indústria portuguesa tem de contratar a prazo a eletricidade, é a única maneira de se proteger da volatilidade. E em relação ao gás natural, eu diria apenas, nós tivemos já muitos debates sobre o hidrogénio no último ano e meio. O hidrogénio verde é competitivo com o gás natural a 50 euros por megawatt-hora. O gás natural está nos 100. Portanto, a melhor maneira, neste momento, das empresas se protegerem é eletrificar os seus consumos e dependerem menos do gás natural e instalarem mais renováveis, e as que não podem eletrificar, e porque dependem de gases e têm processos industriais de alta temperatura, acelerar a migração para o hidrogénio verde. Obviamente que o gás natural não vai ficar por 100 euros por megawatt-hora durante todo o tempo, mas não vai voltar aos preços anteriores, vai continuar a ser caro, e esta instabilidade e volatilidade é uma realidade sempre presente. E, portanto, e resumindo, a melhor resposta que indústrias e famílias podem dar à situação que vivemos hoje é pedir uma aceleração da transição energética e da descarbonização, sobretudo do nosso sistema elétrico, aderir elas próprias, famílias e as empresas que possam, mas sobretudo a indústria, porque a vantagem é imediata e é maior, e a agricultura idem, a sistemas de produção renovável para autoconsumo, que lhes permitem uma poupança imediata de custos, e naquelas empresas, indústria pesada sobretudo, que não pode dispensar o gás natural, não pode eletrificar todos os seus consumos, avaliar muito seriamente a migração para gases renováveis. Os apoios existem para a descarbonização da indústria, os gases renováveis são elegíveis, o Governo irá fazer leilões de apoio aos utilizadores de gases renováveis e, portanto, estão criadas todas as condições, e a nova lei aprovada a semana passada dará um forte contributo para isto, estão criadas todas as condições para que, sem querer aqui desvalorizar o desafio, que é enorme, de facto, estes preços, quer dizer, não estou aqui a fingir que estes preços são pera doce e que podemos estar tranquilamente, mas temos as ferramentas e os instrumentos para lhe dar resposta. E os instrumentos são claros. Para Portugal, a descarbonização é uma vantagem.
Para outros países poderá não ser. Para Portugal é dar-nos a competitividade de recursos que nunca tivemos, dá-nos vantagem competitiva no preço que nunca tivemos e dá instrumentos e ferramentas às indústrias portuguesas para garantir a sua competitividade no espaço global que nunca tivemos no passado e com as renováveis passamos a ter. E, portanto, é com otimismo, sem desvalorizar os desafios, que nós devemos encarar a transição energética sem hesitações. Quanto mais rápido nós diminuirmos a dependência dos fósseis, mais protegemos as nossas famílias e as nossas empresas da volatilidade de um recurso que nós não controlamos e que estará, porventura, daqui para a frente, sujeito a uma muito maior volatilidade do que no passado. E, portanto, a melhor resposta para nos protegermos disso é dependemos menos disso. Acabou por não me responder à minha questão sobre a União Europeia, mas já lá voltamos. Sobre a União Europeia, sim, tudo isto tem que ser, obviamente, integrado e uma das medidas para responder às inquietações da CIP inteiramente legítimas é quando os continentes avançam a velocidades diferentes, temos que criar mecanismos e está na agenda europeia a criação do chamado Border Adjustment Mechanism, que é exatamente isto, que é para ter em conta as diferentes velocidades da descarbonização e proteger uma indústria europeia mais exposta a taxas de carbono que outros continentes não têm, de um nivelamento nas fronteiras para não prejudicar a competitividade da indústria europeia. João Conceição, estamos a assistir àquilo que se pode considerar como uma transição energética justa? Eu acho que sim, acho que estamos a deixar para as gerações futuras, os nossos filhos, estamos a deixar um sistema energético bastante mais sustentável. E o sustentável aqui, eu gostava de reforçar que não é só sustentável ambientalmente. Tem que ser sustentável economicamente, e estas preocupações que o Sr. Vice-Presidente da CIP referiu são mais do que justas. Se isto não for sustentável economicamente, pode ser muito bom ambientalmente, mas não vai aguentar muito tempo. Mas no momento é sustentável economicamente, tendo em conta o contexto que vivemos? Eu acho que sim, porque nós estamos a olhar para um contexto de uma situação que é pontual. Nós temos que pôr as coisas também, e não é nenhuma falta de respeito e falta de consideração com o que foi dito aqui, no caso, por exemplo, dos consumidores industriais. Obviamente que o problema é sério e nós temos que olhar todos com cuidado para ele. Mas nós temos que ver também o contexto. Nós vimos de um pós-Covid em que, quer queiramos, quer não, baralhou isto tudo. Será que podemos já falar de pós-Covid nesta fase? Teoricamente sim, porque já estamos todos a tentar sair um pouco da realidade do Covid, mas nós estivemos confinados. O consumo energético caiu significativamente em 2020. Nós costumamos dizer na REN que 2020 é um ano que não deve ser usado para grandes referências porque é um ano completamente atípico. E, portanto, vimos de um ano completamente atípico. Tem havido uma subida vertiginosa, só para ter uma ideia, nós estamos efetivamente, à data de hoje, com cerca de 80 euros o preço do gás natural, 80 euros por megawatt-hora. Isto são 8 vezes o preço de há um ano. Quer dizer, isto não é uma subida lenta com uma tendência lenta, isto é uma subida verdadeiramente acentuada. E, portanto, economicamente, respondendo à sua pergunta, acho que estamos a fazer o caminho. Acho que há aqui um aspecto que foi dito que é muito relevante. Falou-se aqui de contratação a prazo, olhar para as renováveis. Eu, na minha modesta opinião, acho que há um problema que tem que ser visto a curto prazo e é o modelo de funcionamento destes mercados grossistas. Estes mercados grossistas, as tais bolsas de energia, estão pensadas e estão todas estruturadas para um sistema, digamos, tradicional, em que as diferentes tecnologias que aí colocavam as suas ofertas de produção eram tecnologias que se comportavam bem em termos da chamada curva da oferta. Ou seja, aquilo era uma escada, só para as pessoas entenderem, as diferentes tecnologias iam sendo colocadas à medida que eram necessárias para satisfazer o consumo numa curva crescente de preços. O que é que acontece hoje? De repente, nós substituímos carvão, já substituímos há uns anos o fuel, ainda temos o gás natural, que têm os chamados custos variáveis que não são nulos. As renováveis têm custos variáveis a tender para zero. E se nada for feito,
o que vai acontecer é que nós temos uma parte significativa do consumo que é abastecido a curvas com custos variáveis muito baixos e, de repente, há uma única tecnologia que é necessária porque as outras não são suficientes para abastecer o consumo e todo o preço de mercado é definido com base nessa mesma tecnologia, a chamada tecnologia marginal. Ora, a tecnologia marginal que é usada hoje, nomeadamente no mercado ibérico de eletricidade, é o gás natural, que está impactada por esta alta de preços internacionais do gás. Ou seja, nós não estamos a conseguir aproveitar tudo o resto que já tem preços mais competitivos. Portanto, para a sustentabilidade económica, muito contribui exatamente esta abordagem que foi dita aqui pelo Sr. Vice-Presidente da CIP, nomeadamente a procurar contratação a prazo. E, portanto, há aqui um desafio importante para as autoridades, nomeadamente para as autoridades reguladoras, que é olhar para estes mecanismos de mercado e ver se eles devem continuar a seguir esta mesma lógica como tem sido até aqui. E depois, finalmente, eu não queria deixar de dizer a sustentabilidade técnica, porque a sustentabilidade técnica, hoje em dia toda a gente dá de barato que temos a eletricidade como garantida. A eletricidade e a energia como garantida. Nós temos tido eventos que, felizmente, têm sido todos eles corrigidos e têm tido um impacto muito diminuto ou mesmo não impacto no fornecimento de energia, mas a segurança de abastecimento deve ser um aspecto que deve ser prioritário e deve ser garantido em todo este processo de transição energética. Muito tem sido feito em Portugal para garantir esse desenvolvimento técnico. Aqui o Prémio REN acho que é um bom exemplo também de contributos concretos que têm sido dados e que têm sido muitos deles incorporados no funcionamento técnico das empresas que estão diretamente ligadas à gestão das redes ou à gestão das fontes de produção. Mas essa sustentabilidade técnica não pode ser posta em causa porque pior que uma energia cara ou pior que uma grande volatilidade de preço é não ter energia em casa. E isso é que nunca pode deixar de ser assegurado. João Peças Lopes, de que forma é que as renováveis podem, no fundo, ser aquilo que deveriam ser como o motor da recuperação económica? De várias formas. Em primeiro lugar, como já aqui foi dito, aumentando o volume de incorporação das energias renováveis para a produção de eletricidade, numa lógica de, simultaneamente, eletrificar a economia e, como tal, conseguir baixar os custos de produção porque vamos conseguir produzir essa eletricidade a custos mais baixos e portanto, com um reflexo imediato e positivo na formação dos preços dos produtos que vão ser produzidos pela indústria portuguesa e depois também pelo facto de que nós em Portugal somos capazes de ter um sistema científico e tecnológico com uma capacidade instalada significativa que desenvolve soluções precisamente para responder aos desafios que a incorporação das energias renováveis trazem e que essas soluções podem perfeitamente ser e estão a ser transferidas para a indústria portuguesa, que, por sua vez, vai criar riqueza, vai produzir soluções que exporta com um alto valor acrescentado, cria emprego altamente qualificado e tudo isso se vai refletir positivamente nas balanças de transações comerciais. Portanto, não restem dúvidas de que a aposta nas energias renováveis é a aposta certa. Naturalmente que há grandes desafios, porque as energias renováveis têm características muito especiais, características de variabilidade temporal, o que obriga a que temos que analisar muito bem a questão da segurança de abastecimento, como aliás já aqui foi dito, e aliás em Portugal temos a Direção-Geral de Energia e Geologia e a REN, que em conjunto analisam, monitorizam a segurança de abastecimento e simultaneamente a REN preocupa-se com a garantia de que o sistema tem robustez de exploração para enfrentar situações extremas. Por exemplo, veja-se que no dia 24 de julho deste ano tivemos um incidente que correspondeu à perda de 3.500 megawatts na interligação entre a Península Ibérica e a Europa Central, o sistema elétrico da Europa Central. E o sistema elétrico da Península Ibérica, onde Portugal naturalmente se insere, respondeu de uma forma excepcional.
Portanto, ou seja, nós temos capacidade para implementar esta estratégia, naturalmente com muita atenção, sempre, fazendo estudos, analisando aquilo que são os grandes desafios e procurando implementar todas estas soluções. E entre essas soluções está a necessidade de termos capacidade de armazenar, termos que armazenar alguma da energia renovável que encontra dificuldade de colocação no mercado, nos consumidores. E essa mesma energia pode mais tarde ser novamente integrada no sistema, injetada no sistema, continuando a garantir preços baixos e com isto contribuirmos de uma forma decidida para a descarbonização da nossa economia. Provavelmente que há simultaneamente um outro conjunto de medidas que têm que ser adotadas e que são as medidas que têm que ocorrer do lado da procura. Ou seja, nós temos que perceber que estamos a desenvolver um sistema elétrico que tem um paradigma completamente diferente. Portanto, a oferta varia no tempo, a oferta varia e, portanto, o que acontece é que a procura tem que também acabar por se adaptar às variações da oferta. E este é um desafio completamente novo. O sistema elétrico não foi concebido para funcionar assim. E nós hoje temos que perceber que isto tem que vir a ser implementado e tem que existir mecanismos que permitam que assim aconteça. Portanto, e quando estou a falar disto, estou a falar de casos concretos, como, por exemplo, a mobilidade elétrica, que se pode perfeitamente ajustar-se aos períodos de maior abundância da produção de origem renovável. Alguns consumidores industriais, não serão todos, porque a indústria tem menos flexibilidade do que aquilo que se pode esperar, mas também podem adaptar-se a essas situações. Tudo aquilo que são cargas térmicas, tudo aquilo que tem a ver com ar-condicionado, com aquecimentos de águas sanitárias, etc. Todos esses consumos de eletricidade podem ajustar-se no tempo, serem deslocados temporalmente e fazer coincidir com os momentos onde existe maior abundância do recurso renovável. Portanto, há todo um conjunto de medidas que se irão adotar nos próximos anos e que já são hoje, começam a existir as ferramentas, quer ferramentas em termos de quadro regulamentar, legislativo e até regulatório, que vão permitir que isso assim aconteça. As empresas, naturalmente, que têm grandes desafios pela frente neste contexto, sentem-se suficientemente apoiadas? Agora também é a minha vez de discordar do Secretário de Estado, João Galamba. Ou melhor, se calhar não é discordar mais da forma como ele leu as minhas palavras. Eu acho que ninguém de bom senso entra num debate na televisão e diz que não se deve descarbonizar, mesmo que pense. Porque hoje em dia... Sim, mas independentemente de pensar, é tão impopular que isso até revelaria... É até perigoso. Pouco. Sim, enfim, mas não sei se será... Sim, em alguns casos também. Agora, o que eu acho, e nem tem a ver com as opções portuguesas, nem tem a ver com a micro-realidade portuguesa. Tem a ver com as opções como foram tomadas e a velocidade em que foram tomadas, sem alternativas, mais pela Comissão Europeia. Aliás, como o próprio governo português, por vezes, se tem queixado. O que acontece é que, ao não haver... Eu não estou a dizer que não seja feita. Aliás, eu disse que deve ser feita. E as empresas devem ser feitas. As empresas entendem que deve ser feita. O que acontece é que, neste momento, nós não temos condições de transferir, de fazer essa transição simultânea de um conjunto enorme de empresas. Nem o sistema está preparado, nem as empresas estão preparadas. Muitas delas não estão, muitas delas têm ainda mais dificuldades do que outras. Temos um conjunto enorme de pequenas e médias empresas em Portugal. Temos também grandes empresas que implicarão enormes investimentos. Muitas delas têm feito um trabalho relevantíssimo, mas é preciso dar tempo para que as empresas possam fazer essa transição. E aquilo que eu questiono é a opção europeia de estar a acelerar de uma forma que não dá tempo às empresas. Provavelmente a questão, Portugal, nós temos os elementos indispensáveis para o efeito, temos vantagens comparativas com a Letónia,
Letónia, ou a Lituânia, ou a Estónia, ou a Polónia. É verdade que temos. É verdade que eles também terão outras vantagens comparativas noutros fatores de produção. Neste caso concreto, nós podemos ter. Mas também é verdade que há um conjunto de dificuldades e desafios que têm que ser transpostos, que têm que ser ultrapassados, e para isso, naturalmente, deveria ter sido ponderada esta fase de transição. Quanto aos apoios, se sentem apoiadas. É preciso não esquecer que nós não estamos só, as nossas empresas não estão só perante a questão da transição energética. Em simultâneo, nós estamos a enfrentar uma série de aumentos a todos os níveis. A logística tem aumentos brutais, os combustíveis têm aumentos, obviamente também está tudo associado, mas a verdade é que nós estamos a sofrer aumentos simultâneos de muitas questões que depois repercutem no preço e ao mesmo tempo que estamos confrontados com a transição energética, estamos também confrontados com a transição digital. E esse é um desafio tão grande ou se calhar maior. Exatamente na questão de Portugal, que nós, enquanto país, e muitas das nossas indústrias, metalúrgica e metalomecânica, têxtil, calçado, etc., competem hoje em dia nos campeonatos do valor acrescentado, mas com algumas características muito próprias, nomeadamente a capacidade de dar resposta a pequenas séries, a versatilidade, a possibilidade de trabalhar em nichos, e a digitalização está a dar ferramentas aos países concorrentes que eles já não tinham e que não conseguiam concorrer connosco. Obviamente que nós, com as mesmas ferramentas que os nossos concorrentes, continuaremos a ser melhores do que eles nestes nichos. Mas precisamos exatamente dos instrumentos necessários para fazer e para podermos corresponder aos grandes desafios. E ainda não os têm esses instrumentos? Neste momento nós estamos a trabalhar nesse sentido. No caso concreto dos setores industriais em Portugal, há muitos que estão a trabalhar com o Inesctec, nomeadamente, e estes setores, os três que eu referi, trabalham muito com o Inesctec. No PRR, infelizmente, em nossa opinião, os montantes, até para as agendas mobilizadoras, foram reduzidos, onde poderiam ser integrados muitos projetos nesse âmbito, e o montante de 900 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, é muito pouco significativo. Eu sei que estava previsto um valor de 2,4 mil milhões de euros que o governo português poderá ir buscar a mais, mas é um montante reembolsável, totalmente reembolsável, estes 2,4 mil milhões de euros, e, portanto, não tem as mesmas características como incentivo que os 1.000 milhões de euros desta primeira fase. E, portanto, estamos a falar de 1.000 milhões de euros para investimentos privados que vão, essencialmente, responder a desafios nestas duas áreas. É muito pouco dinheiro. Obviamente que tem que haver um esforço grande das empresas. Há pouco referi, também há esforço por parte das empresas, desde logo na questão da eficiência energética, mas também na investigação e desenvolvimento, na inovação. Mas também são áreas onde os nossos concorrentes têm apoios significativos por parte das entidades públicas, nomeadamente institutos de interface, que são muito apoiados para apoiar as indústrias para estes dois grandes desafios. E, portanto, quando me pergunta se nós nos sentimos apoiados, nos sentimos auxiliados, eu não lhe vou dizer que nos sentimos sozinhos e que nos sentimos perdidos, não. Mas acho que devemos fazer um investimento maior no sentido de criar mais condições, a exemplo do que agora de alguns das agendas mobilizadoras, que de facto podem alavancar investimentos muito importantes nestas duas áreas, mas temos que fazer um esforço de aumentar estas verbas, porque, conforme disse, o investimento na inovação e o investimento em investigação e desenvolvimento é um investimento que tem que ser apoiado. Os nossos concorrentes na Alemanha, na Suécia, na Polónia, ia dizer o Reino Unido, mas enfim, não conta. Não conta para este campeonato, pelo menos. Em Itália, em quaisquer esses países, têm apoios. E, portanto, nós temos que ter as mesmas ferramentas que eles têm. Eu imagino que o João Galamba queira contrapor. Para já queria fazer aqui um elogio à indústria portuguesa, porque a indústria portuguesa, na sua generalidade, tem um forte compromisso com a descarbonização e, portanto, só deixar a nota que, sem dúvida, o investimento que tem feito nos últimos anos
na eficiência energética e na descarbonização em geral, e o empenho com que se uniram e colaboraram entre si. Os projetos que foram apresentados, pelo menos na área que o TEL, foram, sem exagerar, muito entusiasmantes e verdadeiramente transformadores, mas sem dúvida alguma que é preciso mais apoios e, quer dizer, aqui não é uma área que é tutelada pelo Ministério da Economia, mas o Sr. Ministro da Economia já disse que queria alargar as verbas e, se não me engano, apesar dos empréstimos serem empréstimos, a ideia com que eu fiquei era que a ideia original era que fosse transformada em apoios a fundo perdido à semelhança dos 930 milhões. Pelo menos foi essa a declaração que o Sr. Ministro da Economia, quando falou desse tema, fez. Portanto, a dívida ficaria no Estado e seria transformado em apoios da mesma natureza que os outros 930. Mas acho que há aí também possibilidades em articulação com o BEI e com o Banco de Fomento, criar soluções criativas ao nível da engenharia financeira que permitem alavancar um pouco mais os fundos existentes, mas aí concordo inteiramente consigo que é preciso um maior apoio, porque, de facto, nós podemos ter aqui uma oportunidade de aumento da competitividade das empresas que temos e sua modernização e atração de nova indústria. Nós fomos sempre um país pobre em recursos, por alguma razão a indústria pesada situa-se sobretudo no centro e norte da Europa. Ora, um dos efeitos geopolíticos da mudança e de maior relevância das renováveis é que altera estes equilíbrios. Ou seja, há países que tradicionalmente se calhar teriam dificuldade em atrair a indústria pesada e que agora estão em melhores condições de o fazer, e países que tradicionalmente tinham e retinham a indústria pesada e que se calhar estão em maior dificuldades de o fazer. E Portugal está do lado certo, e, portanto, da história. Quando nós olhamos para a descarbonização, não olhamos apenas para a dimensão ambiental e climática, mas muito também para a dimensão económica, tecnológica e industrial. É uma grande oportunidade que o país tem. Queria só deixar uma pequena nota sobre estas questões das volatilidades de preços e das mudanças. E hoje tivemos isso, nós tivemos horas do dia, hoje ou ontem, com preços a 10 e de repente passaram para 200 e tal. Esta é uma característica, não é uma anomalia, vai ser assim o sistema. Mas também é essa a volatilidade de preços que torna possível um conjunto de modelos de negócios que sem essa volatilidade não existiriam. E o exemplo mais evidente são as baterias. Ou melhor, podiam investir em baterias, mas só para a segurança de abastecimento. Mas o modelo económico das baterias pressupõe forte volatilidade de preços. Ou seja, é exatamente porque quando toda a gente toma banho, que o preço dispara para 300 e que a seguir, quando toda a gente sai de casa, que o preço desce para 20, que faz sentido investir em baterias. Exatamente porque a bateria compra quando é barato e disponibiliza quando é caro. Ou seja, todas essas tecnologias que surfam a volatilidade contribuem para diminuir a volatilidade. Porque quanto mais baterias tivermos, mais estável será o preço, exatamente por efeito de arbitragem, como nos mercados financeiros. Não é? Mercados muito líquidos, os mercados financeiros, quando são muito líquidos, são mais estáveis. Depois podem ter outros fenómenos que agora não interessa entrar aqui. E em mercados menos líquidos é que têm grandes volatilidades. E, portanto, todas estas tecnologias que falou o professor Peças Lopes, de resposta da procura, as baterias, o recurso ao hidrogênio, a produção de hidrogênio, por exemplo. Há uma empresa, não interessa qual é, que me disse que a razão pela qual tinha entrado no hidrogênio era porque ela permitia explicar aos investidores da sua empresa, aos acionistas da sua empresa, que ele conseguiria garantir estabilidade nos fluxos financeiros. E porquê? Porque era uma empresa que investia em solar e, como investia muito em solar, o que é que ele tinha a dizer aos seus investidores? Vamos investir muito e quanto mais investimos, menor é o preço. E, portanto, o que tinha a oferecer aos seus investidores era um cenário futuro não particularmente animador. Com a introdução do hidrogênio, ele, quando o preço é muito alto de eletricidade, injeta a eletricidade na rede e, quando o preço é muito baixo, produz hidrogênio, porque o hidrogênio, quanto mais baixo... E, portanto, operando simultaneamente nos dois mercados, consegue, do ponto de vista estritamente financeiro, oferecer aos seus investidores um cenário de estabilidade de cash flows, o que para uma empresa capital intensivo é da maior importância. Se não houvesse por exemplo, esta relação quase umbilical entre a eletricidade verde e o hidrogênio, os investimentos em eletricidade verde ficariam em risco e o hidrogênio verde nunca seria possível. Portanto, eles tornam-se a uma relação quase simbiótica entre as duas realidades, em que, por razões diferentes, uma torna viável a outra. E, portanto, a inter-relação, o sistema hipercomplexo, com relações de várias variáveis, vários agentes, várias tecnologias,
também abre espaço para um conjunto de novos mercados, novos produtos, novos modelos de negócio que vão agora começar a emergir e que não existiriam sem estas questões que, da perspectiva de um sistema elétrico tradicional, seriam anomalias e problemas. Aqui não são. Não é defeito, é feitio e faz parte e é expectável que assim aconteça. Estamos mesmo na reta final, diria que falta apenas cerca de 1 minuto e meio. Tenho mais uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado, porque estamos a ser vistos lá em casa por uma série de telespectadores. Esta subida de preços constante e que provavelmente se vai agravar no próximo ano, não vai, de certa forma, agravar aquela que é considerada como a pobreza energética em Portugal? Obviamente que é uma preocupação, mas foi também por isso que o Governo, em estreitíssima articulação com a entidade reguladora, mobilizou, tivemos a sorte, como já foi aqui referido pelo João Conceição, de 50% da nossa geração ser a preços fixos, que são cerca de 1/3 dos atuais preços de mercado, grosso modo, menos de metade seguramente. Portanto, isso tem logo um efeito muito positivo e depois mobilizámos bastantes recursos financeiros das licenças de CO2, que também são parte do que onera, embora muito menos do que o gás, mas mobilizámos bastante recursos para ultrapassar esta tormenta. Nós... uma boa herança ao próximo Governo? Garantimos, pelo menos, que no meio da maior tempestade energética dos últimos 50 anos, os preços da eletricidade, não falo do resto, mas da eletricidade, não subiram em 2021 e não irão subir, ou se subirem, será uma subida marginal em 2022. Penso que é um bom legado, sobretudo quando comparamos com o que aconteceu em Espanha. É preciso não esquecer que este ano os preços da eletricidade em Portugal praticamente mantiveram-se estáveis. Em Espanha subiram mais de 20% e não sabemos o que é que vai acontecer para o ano, mas sabemos o que é que vai acontecer em Portugal e as notícias, seja para famílias, seja para as empresas, são boas, sobretudo dentro do contexto, e a redução de tarifas de acesso à rede de 94% para a indústria, sem desvalorizar a dificílima situação, por várias razões, como foi aqui referido. Pelo menos dentro do que estava ao nosso alcance, fizemos o possível para que famílias e empresas tivessem as melhores notícias possíveis em 2021 e em 2022. Resta-me agradecer a vossa presença. Muito obrigada a todos. Da nossa parte é tudo, mas continuo desse lado, continuo com a SIC Notícias.